E aí, pessoal? Segundo a OMS, tem aproximadamente 150 iniciativas para a criação de uma nova vacina contra o Covid-19, certo? Lembrando que o Covid-19 estamos ainda sentindo isolamento social, certo? E a grande indústria farmacêutica hoje, ela participa de uma corrida, mas não é uma corrida qualquer, é uma corrida para a produção da vacina contra o Covid-19. E aí, pessoal, nós vamos entender hoje por que uma vacina demora tanto para ser produzida, certo? Porque primeiro nós vamos entender isso na íntegra daqui a pouco, certo? Mas antes de eu entrar nesse assunto sobre a elaboração da vacina, certo? É importante nós sabermos o seguinte, que a vacina ela é um método de imunização ativa, ou seja, ela vai fazer com que seu corpo produza anticorpos para combater a doença em si, certo? E aí vamos lá para ver, a gente entender o que é isso, verdade? Então, para a gente entender isso, vamos lá agora. Como são feitas as vacinas? Então, as vacinas, elas, de certa forma, elas, como eu disse para vocês, são um método efetivo e seguro para combater e erradicar doenças infecciosas. Nós temos um exemplo grande, é no caso da varíola. A varíola foi erradicada graças à vacina, certo? Então, a vacina foi responsável por então erradicar a varíola, certo? E tem muitas doenças que são controladas hoje, certo? Por causa da vacina, certo? Nós temos um exemplo bastante comum, é a questão da paralisia infantil, ou também conhecido como poliomielite, não é isso? Todos os anos há um combate feroz a respeito dessa doença através das vacinas, certo? Então, a palavra vacina, ela vem da varíola da vaca, certo? Um pesquisador Jenny, e está aí o nome da doença, Valeriae vacinae, ou seja, é a varíola da vaca. E aí o nome da vacina vem gerado a partir então da vaca, certo? Essa varíola que foi então criado para então depois erradicar a varíola em humanos, mas antes nós tínhamos a varíola bovina, certo? Que foi então criado esse medicamento. Mas vamos lá para a primeira parte da vacina. Então, o que é usado para a criação de uma vacina? Primeiro vai ser utilizado o próprio patógeno, certo? No caso, esse patógeno ele pode estar inativo, ele pode estar atenuado. O que é atenuado? É criado em cativeiro, podemos dizer assim, não é isso? Por quê? Porque ele vai ser criado e vai ser retirado aquela toxicidade e depois vai ser implantado para a produção de anticorpos. Vamos ter também a toxina, certo? Ou retirado. A toxina, o que vai causar o mal injetado no organismo. E pode ser também ou subunidades do próprio patógeno. Pode ser o material genético, pode ser alguma parte da sua membrana ou do seu envelope ou tipo coisas assim, e aí vai induzir o corpo a produzir no caso o anticorpo, certo? Então o primeiro passo para a criação de uma vacina vai ser isolar a doença ou isolar o patógeno, certo? Segundo passo, depois de isolado, vai ver a reação desse patógeno, o que ele pode causar. Então, o que ele vai fazer? Ele pode atenuar o vírus ou enfraquecer esse vírus, certo? E aí o que acontece? Aí ele vai ser injetado em uma cobaia. Pode ser só o vírus, professor? Não, nós temos também, por exemplo, o material genético do vírus, certo? Então, ou no caso aí do patógeno, vírus ou bactéria ou até mesmo protozoário. E aí pega o material genético. Ou então ele pega simplesmente uma partícula desse vírus, certo? E aí é mais ou menos isso. O
que ele vai fazer agora? Ele vai injetar esse vírus em uma cobaia, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai produzir anticorpos, e esses anticorpos eles vão combater ferozmente para poder então produzir uma resposta imunológica, ou seja, vai criar uma memória imunológica. Isso é importante? É sim, porque quando se cria essa memória imunológica, significa o quê? Que o corpo já sabe como atacar aquela doença, certo? Por exemplo, o exemplo do Covid-19. Ele vai pegar um vírus, uma doença, o patógeno, certo? E vai pegar ele ou atenuado ou ele enfraquecido e vai injetar no corpo. O corpo vai, de certa forma, produzir anticorpos e, consequentemente, vai produzir uma memória imunológica. Caso você seja contaminado, o corpo já sabe como combater o Covid-19. É mais ou menos isso que acontece, certo? Então, essa é a parte principal de como é produzido a fase experimental da vacina. Agora, para poder chegar no mercado é outra história, certo? Então, vamos ver aqui como primeira coisa que eles vão fazer, testes, certo? Então, com os testes, vai saber a eficácia da vacina. Então, primeira coisa que eles vão utilizar no teste, animais, não tem para onde correr, certo? Vai ser usado os animaizinhos, certo? Porque de certa forma vai ver a reação dele em relação à vacina, certo? Àquele patógeno. Depois vai ver se ele realmente produz anticorpos. Depois que é passado essa primeira parte, que é feita em animais, ela então vai ser utilizado em cobaias humanas. Geralmente vai pegar entre 10 a 100 pessoas para poder injetar esse vírus, certo? Para ver a produção, aliás, a vacina, aliás, não é isso? Então, para a produção de anticorpos de memória. Depois dessa parte, vai ser aplicado em outras cobaias humanas, certo? Entre 100 a 1000 pessoas para poder então fazer o teste. Okay? Essa bateria de teste é bem complicado. Vamos na primeira parte, ter a segunda parte, nós temos a terceira parte e vamos ter a quarta etapa. A quarta etapa ele vai pegar milhares de pessoas para poder então certificar da eficácia da vacina. Depois nós vamos ter o que? Depois que é feito toda essa bateria, depois que é feito tudo isso, aí vai para a parte de análise, certo? De certificação que a vacina realmente ela tem eficácia. E aí neste caso ele vai receber uma notificação do órgão competente para isso, né? No caso pode ser a Vigilância Sanitária, pode ser a OMS, certo? É um órgão deliberativo, certo? Que vai fazer essa certificação. Então, galera, é desta forma que é produzida uma vacina, certo? Então, por isso que demora então o processo da produção de vacina. Porque o que acontece primeiramente? Como a gente viu, a fase de teste, a fase de produção de anticorpos até verificar, no caso, a produção em si de anticorpos, é aquela primeira parte, isola, pega o material, aplica numa cobaia e retira o anticorpo para ver se faz análise do anticorpo para ver se o corpo está reagindo. É simples. A fase mais demorada é a fase de teste, porque a fase de teste vai ver a adequação da vacina em cada organismo. Então, o importante é o quê? Que a vacina ela seja compatível com a maioria dos organismos que irão receber essa imunização, certo? Depois da certificação, ela então começa a ser fabricada em larga escala, visto que ela não tem problema nenhum, ela tem total segurança para ser aplicada na população. Galera, e sobre vacina é isso, certo? Então, inscreva-se no nosso canal, certo? Não perca a oportunidade de você ter conteúdos novos e mais elaborados, certo? E obrigado, pessoal, certo? Próximos vídeos nós vamos se encontrar por aí, certo? Vamos ter mais informações, beleza?